Olá, como posso te ajudar? Olá, eu queria reservar uma mesa, por favor. Claro. Para começar, qual é o seu nome? É Luiz? Ótimo, Luiz. Para quantas pessoas você gostaria de reservar a mesa? E a que hora de dia? Para 6 pessoas, para amanhã, pode ser às 9 horas da noite, por favor. Perfeito, Luiz. Deixe-me verificar a disponibilidade para 6 pessoas amanhã às 21 horas. Um momento, por favor. Infelizmente, não temos disponibilidade para 6 pessoas amanhã às 21 horas. No entanto, temos uma alternativa disponível às 19 horas. Você gostaria de reservar para esse horário? Sim, por favor. Ótimo. Agora, por favor, me informe seu e-mail para concluir a reserva. É luiz@gmail.com. Obrigado, Luiz. Então, só para confirmar, você gostaria de reservar uma mesa para 6 pessoas amanhã, às 19 horas. Alguma solicitação especial que você gostaria de adicionar? Sim, eu queria uma mesa perto da calefação, por favor. Tá um pouco frio esses dias. Claro, Luiz. Vou anotar sua solicitação para uma mesa perto da calefação. Agora, deixe-me finalizar sua reserva. Um momento, por favor. Luiz, você ainda está comigo? Estou finalizando sua reserva. Ok. Sua reserva está confirmada, Luiz. Estará tudo pronto para você e seus convidados amanhã às 19 horas, com a mesa perto da calefação. Se precisar de mais alguma coisa, é só avisar. Ok, obrigado. De nada, Luiz. Foi um prazer ajudar. Se precisar de algo mais, não hesite em entrar em contato. Tenha um ótimo dia. Bom dia. Hoje eu vou mostrar como criar esse assistente de reservas para restaurante. A gente vai usar uma combinação de N8N, Retail e Airtable. E esse fluxo gerencia a distribuição das mesas, o número de convidados para cada mesa e a disponibilidade em tempo real. Esse é o sistema preferido aqui dos restaurantes da Espanha, porque com ele você não precisa mais pagar nenhum software adicional, apesar de que a gente também consegue conectar esse mesmo assistente no software que você já usa aí no seu restaurante, caso você não queira usar o Airtable, né? Então, antes de começar, já quero dizer que caso você queira que a nossa equipe implemente esse sistema para você, eu já vou deixar aqui na descrição o formulário para você fazer a solicitação, tá? E no final desse vídeo tem um plus, que é uma dica nossa para você melhorar as imagens do seu cardápio de uma maneira muito simples. Então, aguenta aí, bora pro vídeo. Bom, como eu acabei de mostrar na pequena demonstração que eu fiz, eu solicitei uma mesa para 6 pessoas e como você pode ver aqui, a única mesa disponível para 6 pessoas é a mesa 5. Então, o que foi feito foi procurar para amanhã, dia 8, que é o dia seguinte, né, já que hoje é dia 7, e a reserva foi feita para as 19 horas, como eu havia pedido. A mesa 5 estava disponível. Porém, se você lembra, na verdade eu tinha pedido às 8h30, né? Só que não estava disponível. Então ele sugeriu os horários que estavam disponíveis, que era das 7, 7h30 e 8. E eu escolhi as 7 horas. Mas ele já bloqueou os horários das 7, 7h30 e 8 horas, né? Porque o jantar não costuma durar só 30 minutos, né? Pode durar até 2 horas. Então a gente configurou para que ele bloqueie as 3 franjas de horário seguintes. Bom, antes de seguir então para o passo a passo, eu queria comentar com vocês os benefícios que esse assistente de IA pode trazer para o seu restaurante. Como você sabe, implementar um assistente de IA como esse pode trazer vários benefícios. E o primeiro que a gente vê aqui é o aumento de receita, já que esse assistente evitará completamente as chamadas perdidas e com isso pode aumentar suas reservas em até 20 ou 30%. E o que significa também, obviamente, vai aumentar a receita mensal, né? Depois a gente tem eficiência e precisão, né, já que o assistente ele pode gerenciar chamadas simultâneas, né, principalmente em horários de pico, melhorando assim a experiência tanto dos clientes quanto da equipe. Em terceiro lugar, a gente tem aqui a redução de custos, né? Obviamente, esse assistente acaba diminuindo ou eliminando a necessidade de você contratar um recepcionista para gerenciar as suas reservas, né? E por último, temos o mais importante, que é a maior satisfação do cliente. No final das contas, você está oferecendo um serviço rápido e prático de reservas de mesas, aumentando assim a felicidade dos seus clientes. E isso se traduz em quê? Em comentários positivos para o seu restaurante. Muito bem, então antes da gente entrar no tutorial, no passo a passo propriamente dito, deixa eu mostrar para vocês aqui um overview, né, do funcionamento do workflow desse assistente, tá? Então eu separei aqui pelas nossas 3 ferramentas, tá?
Retail está em verde, N8N em vermelho e o Airtable em roxo. Bom, então o que que a gente tem? Primeiro a gente tem uma chamada, né, que é recebida pelo Retail, e essa chamada vai ativar o workflow no N8N, né? E o que esse workflow vai fazer é comprovar a disponibilidade da mesa para aquela data e horário e a quantidade de convidados que o cliente solicitou, né? E aí, se ele identificar que a mesa está disponível, ele vai ativar um outro workflow para criar a reserva e logo atualizar a tabela de reservas lá no Airtable, né? E aí, uma vez atualizando essa tabela, a gente vai ter um outro workflow que vai atualizar a disponibilidade da mesa e vai bloquear os horários, né? Aquelas 3 franjas de meia hora seguintes, né? E aí, caso não esteja disponível, o que ele vai fazer é sugerir novas alternativas de horários ou de dia, e se o cliente aceita, cria a reserva. Se ele não aceita e pede para agendar um novo dia, a gente retorna para o início do processo. E caso ele não queira, para outro dia, a gente finaliza a chamada. Bom, então, dito isso, vamos ver como a gente configurou cada uma das ferramentas, tá? Eu estou aqui dentro do retailai.com, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui no Retail, porque eu já tenho um vídeo explicando o passo a passo mais detalhado de como funciona, tá? Eu vou deixar aqui no card para você, se você quiser dar uma olhadinha. Mas, basicamente, o que você vai fazer aqui é criar um agente, tá? Clicando nesse botão aqui, Single Prompt Agent, tá? Eu vou acessar o que eu já tenho criado aqui. E, bom, aqui é onde você vai colocar o prompt, tá? Então, a gente treina a nossa agente, a nossa assistente, para fazer o atendimento telefônico por aqui, né? Então, por exemplo, a função dela, né? Seu nome é Patrícia, você é uma recepcionista experiente no restaurante La Terraça. A tarefa, né? Sua tarefa é responder às perguntas dos clientes sobre o restaurante. Se desejarem fazer uma reserva, siga os seguintes passos. Sempre pergunte primeiro o nome do cliente, pergunte o número total de pessoas, enfim, aqui está detalhando exatamente como ela deve se comportar. As especificações, né? Se os clientes perguntarem pelo menu, forneça exemplos específicos dos nossos pratos autênticos italianos, incluindo especialidades regionais. Aqui, obviamente, você vai adequar para o seu negócio, para o seu restaurante. A hora atual, aqui é importante a gente colocar essa variável aqui, que é daqui que ela vai entender que dia é hoje, basicamente, tá? Então, a partir do dia de hoje, ela vai calcular o dia que o cliente está solicitando, né? Por exemplo, se o cliente falar, eu quero uma reserva para amanhã, depois de amanhã, com isso ela vai saber que dia é hoje e já vai calcular que dia vai ser amanhã, tá? Bom, então aqui está o prompt completo. Eu vou deixar esse prompt para vocês baixarem, tá? E o que a gente vai usar aqui, basicamente, são as funções, né? Através das funções que a gente consegue ativar os workflows lá no N8N. Por exemplo, a função de comprovar disponibilidade de mesa e a função de reservar mesa, tá? Então aqui você coloca o nome, uma descrição, o URL da webhook lá do N8N, tá? E o código JSON aqui que vai levar as informações que a gente precisa lá para o N8N. E a mesma coisa aqui na reserva, tá? Nome, descrição, a URL, tá? Eu vou entrar mais em detalhes aqui quando a gente for lá para o N8N. Ok? Bom, então, vamos lá para o N8N. A gente vai ver que a gente tem 3 workflows criados. Reservar mesa, comprovar disponibilidade da mesa e atualizar disponibilidades da mesa, né? Vamos começar aqui pelo comprovar disponibilidade, tá? O primeiro nó vai ser um nó de webhook, né? E aqui é a URL que você vai colocar lá no function do retail, né? Método post, o path, esse path é o mesmo que está aqui na URL, você pode alterar se você quiser. Mas se você alterar aqui, lembre-se de alterar também lá no retail, tá? Authentication none, respond, aqui você vai alterar para using respond to webhook node. Bom, o próximo nó vai ser um message a model para parsear a data, tá? Então, basicamente, a gente vai pegar a data que vai vir lá do retail e vai transformar ele nessa data aqui, que é o formato de data que a gente precisa
para incluir lá no Airtable, tá? Então aqui você vai ter que colocar as suas credenciais lá da OpenAI, tá? Resource Test, Message a Model. Eu recomendo sempre usar o 4 Mini, que é o modelo mais barato, né? E aqui o prompt, né? Você é um assistente de análise de datas, a data de hoje é esta. Esse é o código para que ele entenda que dia é hoje, né? A sua tarefa é converter as expressões de data em linguagem natural em formato ano, mês e dia, né? Então aqui está o prompt completo, ele vai estar disponível quando vocês baixarem o Blueprint, tá? Vamos seguir para o próximo nó. O próximo nó também vai ser um código basicamente para parsear, né, para converter o horário também que vai vir lá do retail neste formato, tá? Então esse aqui é o código. Então vamos seguir. O próximo vai ser um outro código que vai fazer o seguinte, ele vai verificar as mesas que estão disponíveis para determinado número de convidados. Então se o cliente falar que ele quer uma mesa para 6 pessoas, esse código aqui vai encontrar quais são as mesas que estão disponíveis para 6 pessoas e vai retornar o número da mesa, né? Bom, o nó seguinte já vai ser o nó do Airtable, né? Para a gente buscar quais são as mesas que estão disponíveis. Então aqui você vai ter que ter a sua credencial do Airtable, né? Resource Record, Option Search, e aí você vai definir aqui o nome da sua planilha lá do Airtable, no nosso caso gestão restaurante, e a tabela, né? Disponibilidade mesa. Então se a gente for lá no nosso Airtable, vocês podem ver aqui, olha, o nome gestão restaurante, e a gente tem 3 tabelas, a tabela disponibilidade de mesas, mesas e reservas. Aqui ele está acessando a tabela disponibilidade mesas para verificar a disponibilidade, né? Aqui no Filter by Formula a gente coloca esta fórmula, tá? E aqui no final você clica em Add Sort Rule, né? E coloca aqui o horário ascendente, né? Beleza, então com isso ele vai retornar as mesas que estão disponíveis para a data e para o número de clientes que o cliente solicitou. Depois a gente vai ter aqui uma bifurcação, né, um if, que vai verificar se o dado available é true or false, né? Então se é igual a true, vai para um caminho, se não, vai para outro caminho, né? Então aqui no caminho true, a gente adiciona um respond to webhook, tá? E coloca aqui no body o resultado que a gente quer levar lá para o retail, né? E a mesma coisa aqui para o false, só que aqui vão ser os horários alternativos, né? Ou seja, se os horários não estão disponíveis, ele vai sugerir horários alternativos. E aí aqui ele manda os horários alternativos que ele encontrou. Ok, então até aqui a gente acessou lá o Airtable, verificou as mesas disponíveis e vai retornar essas mesas lá para o retail, para que o retail fale para o cliente quais são as mesas que foram encontradas, né? E o próximo passo agora é efetivamente reservar a mesa, né? Então, depois que o cliente confirmar lá no retail, ele vai ativar a função de reservar a mesa, que é esse workflow aqui. Então a gente começa com o webhook também, né? Esse aqui, da mesma maneira, é a URL que a gente vai ter que colocar lá na functions do retail. Método post, using response to webhook node, tá? O próximo vai ser um edit field aqui, é só para a gente organizar os resultados que vão vir lá do retail, tá? E o próximo nó vai ser um código JavaScript que vai pegar as mesas. A mesma coisa do workflow anterior, é o mesmo código aqui para definir a mesa, né? E aí sim, o próximo nó é um outro message on model, né? Que vai fazer basicamente também a mesma coisa do workflow anterior, né? Ele vai parsear a data e vai trazer a data no formato adequado para o Airtable, tá? O prompt aqui é o mesmo, tá?
Depois a gente vai fazer novamente um outro código também para adequar o horário, né? Que também é o mesmo código lá do workflow anterior. E finalmente, né, que é o mais importante, a gente adiciona um nó do Airtable que vai fazer efetivamente a reserva, né? Então aqui de novo, as credenciais, record, create or update. A base, novamente, é o nome da planilha lá, gestão restaurante. Table, reservas dessa vez, né? Map each column manually. E aí a gente tem que definir aqui qual é a coluna que vai dar um match, né? A gente vai estar analisando lá o ID da reserva. Assim que o ID de reserva for criado, então ele vai pegar a linha, né? E vai incluir os dados que a gente fornecer aqui, né? Que é basicamente a data, hora, o status, os convidados, nome, e-mail, estado confirmado e as notas, né, que são os comentários do cliente. E finalmente, o nó Respond to Webhook para enviar a confirmação da reserva lá de volta para o retail, para que ele possa informar o cliente que deu tudo certo, né? E o resultado é esse daqui, a mesa foi reservada. Bom, e por último, a gente tem o workflow que vai atualizar as franjas horárias, as 3 franjas horárias seguintes ao horário da reserva, né? Por exemplo, se foi reservado o horário das 19 horas, a gente precisa bloquear 19h30, 8 horas e 8h30, né? Porque a gente vai definir que o jantar dura não menos de 2 horas, né? Então esse é o workflow que vai fazer essa atualização lá. Então aqui a gente tem um trigger que vai estar monitorando o seu Airtable, né? Então você define aqui every minute. Aqui a gente vai conectar com o Airtable através do ID. Então o Base ID você vai encontrar aqui na URL do seu Airtable, que é essa daqui, esse código aqui que começa com app, tá? Depois, o Table ID é esse que começa com TBL, né? É o próximo código, tá? E o Trigger Field vai ser o ID reserva, que é essa coluna aqui de ID reserva. E aqui nos fields você coloca os nomes das colunas separadas por vírgula, tá? ID reserva, fecha, hora, ID mesa. Tudo separado com vírgula e sem espaço, tá bom? O próximo nó vai ser um edit field, só para a gente organizar aqui os dados do nó anterior, né? Horário início, ID da mesa, ID da reserva e a data. E o seguinte vai ser um nó de código que vai basicamente criar os 3 registros adicionais, né? As franjas horárias de 30 minutos adicionais, seguintes ao horário que a gente solicitou, né? E vai formatar os registros corretamente para a gente poder incluir no Airtable, tá? Então aqui o código, você consegue gerar ele pelo chat GPT mesmo, mas basicamente ele vai pegar aqui os dados do nó anterior, né? E a partir disso ele vai criar os 3 registros adicionais aqui para a gente, no formato que a gente precisa. Depois a gente cria um loop, tá? A gente precisa criar esse loop porque senão ele só vai registrar no Airtable a primeira franja horária que ele criou. E como ele cria pelo menos 3 franjas horárias, então a gente precisa desse loop para ele registrar um, depois o segundo, depois o terceiro. Okay? E para finalizar, o nó do Airtable que vai fazer os registros, né? Então a gente define aqui novamente o nome da planilha da Airtable, a tabela, né? Disponibilidade de mesas, map each column manually. As colunas para dar match, né? A gente define o ID mesa, horário e a data. E aí o horário, ID da mesa e a data a gente traz aqui do nó anterior, ok? E o ID da reserva também, né?
Muito bem, então eu já expliquei aqui os 3 cenários e antes de encerrar o vídeo, eu quero explicar aqui algumas melhorias que a gente poderia aplicar caso a gente desenvolva esse sistema para um restaurante de verdade. Então, uma característica que eu adicionaria, sem dúvida nenhuma, seria a segurança e a gestão dos pagamentos, né? A gente poderia captar os detalhes do pagamento para permitir a coleta segura dessas informações e até para poder aplicar tarifas, né? Caso o cliente decida não comparecer, e isso garantiria que as mesas não ficassem bloqueadas desnecessariamente, né? E com isso, a gente conseguiria incentivar o cliente a ligar para fazer o cancelamento. A gente também podia adicionar um fluxo para notificar o cliente, né, com uma antecedência, por exemplo, de 4 horas, para lembrar ele, né, da reserva que ele fez. Poderia ser por SMS, por e-mail, por WhatsApp, enfim. Com isso, a gente diminui as chances, né, do cliente não aparecer. Também seria interessante desenvolver um painel de controle, né, para o restaurante poder visualizar as informações e fazer a gestão do estabelecimento, como a gestão das mesas, das reservas e poderia até gerar relatórios personalizados. E além disso, né, uma outra coisa que a gente poderia fazer, como eu já falei lá atrás, seria integrar esse agente ao seu sistema de gestão que você já usa ou até mesmo com plataformas de alimentação. Bom, então essas são algumas melhorias que a gente poderia implementar e, como eu já disse, caso você queira que a gente desenvolva e implemente esse sistema para você, você encontra aqui na descrição o formulário para fazer a sua solicitação e falar com a gente, ok? Então, para finalizar, como eu prometi lá no início do vídeo, aqui vai a nossa dica para você melhorar, né, profissionalizar as imagens do seu cardápio de uma maneira muito simples. Você vai adicionar no seu WhatsApp esse número, tá? Mais 34, que é um número espanhol, 643-5409-58, tá? Esse é um WhatsApp da Lisa, que é uma das agentes que a gente criou aqui na agência, que basicamente o que ela faz é pegar uma imagem que você vai colocar aqui e te retornar 4 opções melhoradas desta mesma imagem. Então vamos fazer um teste, tá? Eu estou aqui no WhatsApp da Lisa, eu vou adicionar uma imagem aqui. E beleza, agora a gente tem que aguardar aí entre 3 e 5 minutinhos para ela gerar as novas imagens, tá? E eu já retorno aqui com vocês. E aí está as 3 imagens que ela trouxe, tá? Então pode ver a imagem original comparado com as 4 imagens, com uma qualidade muito superior, como se fosse um fotógrafo profissional, né? Tirando essas fotos. Tá? Então tá aí, é assim que funciona a Lisa. Não é grátis, tá? Você vai precisar adquirir um crédito aí de no mínimo $10, mas cada imagem gerada vai te custar só 10 centavos de dólar, né? O que é praticamente nada comparado com o que você pagaria para um profissional, né? Um fotógrafo profissional fazer as imagens do seu cardápio. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.